Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro bloco de notícias desta quarta-feira, dia 12 de junho de 2024. Aqui a gente vai destacar as principais manchetes dos principais jornais de circulação nacional e também regional. A gente começa te mostrando a capa do jornal O Globo de hoje. A manchete do dia é sobre a pressão fiscal. Em derrota do governo, Pacheco barra medida provisória criticada por empresas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, devolveu a medida provisória editada pelo governo que alterava as regras do PIS/COFINS e causou uma forte reação do empresariado. A medida limitava o uso de crédito tributário pelas empresas de forma a aumentar a arrecadação e era defendida pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que declarou não ter um plano B para o caso e disse que convidará o Senado a debater uma solução. O líder do governo na casa, lá no Senado, Jacques Wagner, minimizou a derrota e chegou a dizer que o presidente Lula aplaude a decisão. O movimento do Congresso ocorre em meio à pressão sobre o governo por um ajuste fiscal que contemple corte de gastos e também sobre a desconfiança sobre a capacidade de cumprir metas do déficit zero. Ainda em destaque aqui na capa do jornal O Globo, por cortes de gastos, a equipe econômica quer desvincular o mínimo dos benefícios do INSS. Técnicos do governo defendem desvincular do aumento do salário mínimo o reajuste de alguns benefícios temporários do INSS, como auxílios doença e reclusão. Ainda também temos que, puxada por enchentes no sul, inflação sobe mais do que o esperado e pressiona os juros. Impulsionados por alimentos e pela conta de luz, o IPCA ficou em 0,46%. O índice em Porto Alegre foi o maior entre as capitais brasileiras. Analistas veem subir a pressão para o Banco Central segurar os juros. E ainda o governo demite secretário e anula compra de arroz por suspeitas de irregularidades. 3 das 4 vencedoras da licitação eram representadas por empresas do ex-assessor Neri Geller, que foi demitido do Ministério da Agricultura, e a União vai desfazer o leilão que foi feito. Ainda em destaque aqui o editorial do jornal o Globo, a anulação de leilão de arroz não encerra o caso, falando sobre o assunto anterior. Zena Life escreve que há claro acerto de corrosão da credibilidade fiscal. Vera Magalhães diz que Lula perde o semestre por má articulação com o Congresso. E Bernardo Melo Franco escreve sobre Maria da Conceição Tavares, uma professora no Congresso. Ainda em destaque, a falta de decoro lucrativa. Baixaria no Congresso, like nas redes. Um levantamento mostra que deputados ganharam engajamento ao postar vídeos sobre brigas na Câmara dos Deputados. A mesa diretora poderá determinar a suspensão desses brigões. Ainda, o Google escolhe o Brasil para testar modo ladrão no celular. A ferramenta de segurança vai rodar nos modelos Android a partir de julho e bloqueia o aparelho ao identificar mudanças bruscas na direção e velocidade, como no caso de roubo por alguém de bicicleta. Aqui em destaque, a charge do dia é entre ouvindo Lulas, 2 Lulas aqui, um dizendo vamos em frente que atrás tem gente. E ainda a imagem de destaque de hoje da capa do jornal o Globo é o caos, bárbaros e mortes. O confronto com traficantes durante a operação na Maré, lá no Rio de Janeiro, aterrorizou os moradores, fechou escolas e terminou com a morte de um agente do BOPE e 2 suspeitos. Foram presas 15 pessoas. Bandidos fecharam as 3 vias expressas do Rio de Janeiro, as avenidas Brasil e as linhas vermelha e amarela.
Ainda com verba reduzida, o IMET pode ter serviços afetados por demissão de terceirizados. A dispensa de funcionários previstas a partir do dia 15 pode afetar a área técnica do órgão de meteorologia, que pode reduzir com a redução, dos recursos. O Ministério diz priorizar o Instituto. Ainda em destaque na política internacional, filho de Joe Biden é condenado por mentir em compra de arma de fogo. Perto de completar 2 meses, greve impacta os universitários. Com 57 dias de paralisações nas instituições aqui do Brasil, alunos sofrem com dificuldade de repor conteúdo e atraso na conclusão do curso. No Rio de Janeiro, a Câmara aprovou a revogação de medalhas dos irmãos Brazão. Na área de esportes, 10 anos da Copa de 2014. Estádios do Mundial entre o sucesso e a substituição. Construído para a Copa no Brasil, Mané Garrincha, que fica no Distrito Federal, acolheu só 10 partidas em 2023, antes das 74 do reformado Maracanã. E na área de cultura, um tornado brilha em homenagem a Tim Maia. Aos 94 anos, o astro do clássico BR-3 é um dos destaques na festa do Prêmio de Música Brasileira, hoje em tributo ao síndico. Entre os participantes, Marisa Monte, que lembra os planos de Tim para se eleger senador, e também Carlinhos Brau. Ele diz, ele chegou quando tudo era mato e saiu plantando florestas e nos corações. São esses aqui os destaques que a gente tem na capa do Jornal Globo. Agora, Oceli, o que a gente tem na capa do Estadão de hoje? O Estadão de hoje, essa foto principal é do Pantanal pegando fogo. É um alerta. Temporada de fogo no Pantanal traz o receio de uma nova tragédia. O temor de ambientalistas é de que se repita a devastação registrada em 2020, quando 26% do bioma foi destruído e cerca de 10 milhões de animais morreram. Mas a manchete do jornal é sobre tributação. Em revés para Haddad, o ministro da Fazenda, Pacheco, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rejeita medida que alterava PIS/COFINS. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, atendeu o setor produtivo e tornou sem efeito parte da medida provisória do governo Lula, que limitava o uso de créditos decorrentes da tributação do PIS/COFINS pelas empresas. A queixa era de que o texto onerava todas as atividades econômicas, inclusive exportações. A devolução representa derrota para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que propôs a medida para compensar a desoneração da folha de pagamentos. A expectativa de Haddad era de reforçar o caixa do governo com até 29,2 bilhões de reais. O trecho do texto que trata do cadastro de beneficiários de incentivos tributários e sobre a instância de julgamento do ITR foi mantido. Tem duas outras matérias e outros textos correlacionados com essa questão da devolução da medida provisória. O primeiro é o editorial, os 12 trabalhos de Haddad, ministro tentará vencer opositores e adotar medidas para desvincular o orçamento. E outro é o Fábio Alves, escreve, mercado discute situação do ministro. Abastecimento, governo anula leilão de arroz por fragilidade
das empresas vencedoras. O leilão da Conab para importação de arroz foi anulado sob alegação de falta de capacidade técnica e financeira das empresas. O secretário de Política Agrícola, o ex-ministro Nery Geller, deixou o cargo. Aliás, não deixou o cargo, fizeram ele deixar o cargo, ele foi colocado para fora. Paladar, um guia para o chocolate intenso 70%. Júri de especialistas avaliou 19 marcas do chocolate com 70% de cacau. Marcas brasileiras se destacaram. Inflação de 0,46% em maio faz mercado prever um freio na Selic. Puxada por alimentos, alta do índice pode interromper corte dos juros. Copom se reúne na próxima semana. Sob investigação, Polícia Federal diz que aliados de Bolsonaro negociaram outra joia nos Estados Unidos. Primeiro país, Brasil usará a ferramenta do Google contra roubo de celular. São Paulo, portaria da Polícia Militar orienta ligar câmera em toda ação policial. Método inédito. Paciente com diabetes tipo 2 se livra do uso de insulina. Caso Odebrecht. Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, barra questionamento do Ministério Público Federal sobre suspeita de propina. O ministro do STF anulou pedido de informações de procuradores da República sobre contas mantidas pela empreiteira em Andorra. Insegurança Pública. PCC, primeiro comando da capital, isso é São Paulo, expande envio de cocaína para a África como meio de chegar à Europa. No continente europeu, o grama da droga comprado aqui na América do Sul a $1, lá pode ser vendido o grama a $85. De um comprado aqui, lá $85. Mas só está se expandindo a venda dessa droga porque tem alguém que compre. Se não tivesse ninguém que comprasse, o negócio não ia para frente. E por último, é destaque da capa do jornal O Estado de São Paulo, é dizendo que o filho do presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, é condenado por omitir vício de cocaína ao comprar arma. Ações contra Hunter Biden, usuário de drogas, pronto, tá aqui um dos usuários, complicam plano democrata de manter foco no adversário Donald Trump. É com você, Amanda. Seguimos agora para a capa da Folha de São Paulo de hoje, que tem como a sua manchete, o que já foi manchete também no Jornal o Globo e no Estadão, que diz que o Congresso recusa restrição à PIS em derrota de Haddad. A decisão tem aplauso de Lula, é o que diz o líder no Senado, Jacques Wagner, mas o ministro da Fazenda afirma não haver um plano B. Ainda no Congresso e na área legislativa, a Câmara aprova o mover e também a taxação da compra de até $50 nas compras estrangeiras, né? Ainda na economia, a Fazenda estuda limitar a alta de pisos na saúde e na educação. O Ministério da Fazenda analisa propor mudanças nas regras orçamentárias para saúde e educação, limitando a alta real de gastos nas áreas de até 2
2,5% ao ano. O objetivo é adequar o crescimento das despesas ao arcabouço fiscal. Também está em estudo desvincular alguns benefícios previdenciários no mínimo. O governo Lula tem sido pressionado a apresentar medidas de equilíbrio fiscal que não sejam de arrecadação. Atualmente, os pisos da saúde e da educação estão vinculados às receitas. Assim, quando a gestão arrecada mais, ambos sobem de forma acelerada, tomando espaço dos demais gastos. Ainda também o leilão de arroz é anulado após suspeitas de irregularidade. O governo Lula disse que vai fazer uma nova concorrência para a importação de arroz. Ainda temos que a inflação acelera após impacto dos desastres lá no Rio Grande do Sul. IPCA, que é a inflação oficial do país, acelerou de 0,38% em abril para 0,46% em maio, segundo o IBGE. O resultado foi pressionado pelos preços dos alimentos, sobre as influências das chuvas no Rio Grande do Sul e superou as projeções que estavam aí no mercado. O acumulado em 12 meses é de 3,93%. E Bruno Bogossian, jornalista da Folha de São Paulo, escreve que o Congresso não é o único problema de Lula. Com a anulação da compra de arroz e a devolução da medida provisória que deveria compensar a prorrogação da desoneração da folha, o governo criou em falso. Os dois casos são sintomas de ação políticas atabalhada. E ainda a empresa de petistas fez 1º de maio via Rouanet. A produtora de filiados à legenda fez o ato após obter 3 milhões de reais via Lei Rouanet. O PT não é trampolim profissional, diz o dono. E ainda Bolsonaro negociou mais uma joia, diz a Polícia Federal. Para Andrei Rodrigues, que é o diretor da Polícia Federal, a informação sobre a negociação nos Estados Unidos robustece a investigação contra o ex-presidente. Na política internacional, o filho de Biden é condenado por mentir ao comprar armas. E ainda também a imagem de destaque de hoje aqui na capa da Folha de São Paulo são sobre as obras de mobilidade que seguem incompletas 10 anos após a Copa do Mundo. Árvores invadem a estrutura para trilhos da futura linha 17 Ouro, da Avenida Jornalista Roberto Marinho, lá em São Paulo. A cidade sedes tem pelo menos 13 projetos que não saíram do papel, 6 deles abandonados após o torneio aí da Copa do Mundo. Ainda também os destaques aqui, os editoriais. O primeiro quer que a Câmara quer esterilizar a delação premiada a respeito do projeto destinado a tirar a eficácia do instrumento que de fato deu margem a abusos, mas é valioso. E o segundo editorial diz que é a hora de encerrar a greve sobre o pleito de docentes das universidades federais. Ainda em destaque, idosa morre após levar voadora em discussão e o Ministério da Educação suspende a abertura da graduação à distância. O Ministério paralisou a criação de recursos e ampliação daqueles que já existem. São esses aqui os destaques que a gente tem na capa da Folha de São Paulo de hoje. Agora eu sei o que a gente tem na capa do Povo. Jornal cearense O Povo destaca na sua capa o dia de hoje, o Dia dos Namorados, 12 de junho. É uma matéria no Vida e Arte sobre amor e flerte para além das relações monogâmicas. Governo anula leilão de arroz por fragilidade financeira de empresas vencedoras. A manchete do jornal é sobre o meio ambiente. Qual ar respiramos em Fortaleza, capital do Ceará? Capital tem índices dentro do recomendado pela Organização Mundial da Saúde, mas zona industrial do Cais do Porto tem 8 vezes mais poluentes no ar do que o Parque do Cocó. Prefeitura
monitora 21 pontos de Fortaleza e pretende ampliar o serviço. Pacheco rejeita alteração em PIS/COFINS e Haddad diz que não há plano B para compensação da desoneração. Isso aqui é a manchete de página também do Estado de São Paulo e daqui a pouco a gente vê também a manchete de página do Valor Econômico. Esta foto, tirada pelo Aurélio Alves, a divisa dos estados Ceará e Piauí, é para dizer da matéria que a área impactada pelo litígio entre os dois estados equivale a 3,6% do PIB cearense, do Produto Interno Bruto cearense. Na área de economia, imbróglio da usina de dessalinização em Fortaleza gera nova lei dos cabos no Brasil. E por último, também na área de economia, Amanda, dizendo que o jornal O Povo firma termo de adesão com a plataforma de planejamento Ceará 2050. É com você. Seguindo agora para a capa do Correio Brasiliense de hoje, o primeiro destaque é sobre o próprio Distrito Federal, que diz que arsenal de fuzis e pistolas é furtado em loja do DF. Numa ação ousada e cercada de mistérios, um grupo de criminosos levou mais de 100 armas de fogo, como fuzis, pistolas e revólveres de vários calibres que eram comercializados por uma loja lá na região. O roubo teria ocorrido no fim de semana, mas foi descoberto e comunicado à Polícia Civil na segunda-feira. Ontem, os investigadores da Polícia Civil do DF e também do Exército estiveram no local para as perícias. Ainda em destaque, um encontro que fala que a isonomia tributária para combater a legalidade. Nesse encontro feito pelo Correio Brasiliense, que é o debate sobre as bebidas alcoólicas, a segurança jurídica e imposto seletivo, fala sobre o impacto do novo regime de impostos em um dos mais importantes setores da indústria brasileira, que foi avaliado aí nesse encontro e também que foi patrocinado pela Associação Brasileira de Bebidas Destiladas e também pelo Instituto Brasileiro da Cachaça. Empresários, autoridades e especialistas discutiram a incidência de novos tributos no segmento. Um dos pontos abordados foi a urgência da isonomia no sistema de impostos para combater o mercado ilegal de bebidas. Ainda, Pacheco rejeita a medida provisória do PIS/COFINS. Em derrota do governo, o presidente do Senado devolveu a medida provisória que limitava o uso de créditos desses tributos após uma pressão do setor produtivo, e o ministro Haddad diz não haver um plano B para compensar a desoneração. Ainda em destaque, o leilão de arroz derruba o secretário. A saída de Neri Geller foi precedida do anúncio da anulação do leilão para a compra de arroz importado aí no valor de 1,31 bilhão, após denúncias de irregularidades contra empresas selecionadas. Na política internacional, a justiça condena o filho de Joe Biden, Hunter Biden, de 54 anos, é declarado culpado de posse ilegal de arma pela Corte Federal de Delaware. Especialistas não veem impacto eleitoral para o presidente lá nos Estados Unidos. Ainda no Congresso brasileiro, taxa das blusinhas é aprovada na Câmara dos Deputados e agora já segue para a sanção do presidente Lula. Ainda destaque aqui são sobre os mais concursos que o presidente do Sindi e Lides, Alisson Souza, quer que o governo dê atenção especial às carreiras do funcionalismo. E no podcast do Correio Brasiliense, o Inova Summit tem tema da entrevista com o presidente do Instituto Conecta Brasil. São esses aqui os destaques que a gente tem na capa do Correio Brasiliense. E agora eu sei o que a gente tem na capa do Valor Econômico. Internacional. Justiça. Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos, é condenado por mentir
sobre uso de drogas ao comprar uma arma. Desequilíbrio. Mundo levará mais de 134 anos para alcançar a igualdade de gênero, diz o Fórum Econômico Mundial. Mercado de ações. Para Fábio Medeiros, do Morgan Stanley, no Brasil, empresas voltam a analisar IPOS lá fora. A manchete do Valor Econômico é a mesma do jornal Estado de São Paulo. Após reação de empresários e do Congresso Nacional, o presidente Rodrigo Pacheco devolve parte da medida provisória do governo federal sobre o PIS/COFINS. Governo anula leilão de arroz. Secretário Neri Geller é demitido. Plano de contenção de gastos é debatido com a base aliada na Câmara Federal. Câmara aprova taxar compra de até $50. A votação foi 380 votos sim e 26 não. Uma entrevista com a empresária Andréa Seibel. A Léo Madeiras, que completou 80 anos, segue sob controle familiar, mas não descarta a abertura de capital, diz a empresária Andréa Seibel. Se um dia for a hora, quero abrir, sem sentir a mudança, diz ela nessa entrevista ao Valor Econômico. E por último, IPCA sobe mais que o esperado com alimentos pressionados no Rio Grande do Sul, Amanda. E agora, seguindo para as páginas internas de cada jornal, a gente começa com a área editorial do jornal O Globo. O primeiro fala que a anulação de leilão de arroz não encerra o caso. É necessário investigar as suspeitas de irregularidade que levaram o governo a cancelar o certame. E ainda o segundo editorial do jornal O Globo de hoje é que o Senado deve rejeitar o relatório sobre a reforma do ensino médio. Já se passaram 7 anos desde a promulgação das mudanças. Não dá mais para adiar a implementação. Na área de política, basta no ringue. Câmara debate atalho para punição de deputados brigões que turbinam as redes com bate-bocas. Aqui duas imagens de destaque, que é a primeira do ministro Paulo Pimenta, que foi ontem à CCJ da Câmara e foi marcada por insultos à sua visita. Uma das discussões foi provocada pelo deputado Paulo Bilinski, do PL. Foi uma situação tensa que, como mostra o jornal O Globo. Ainda em destaque, os ânimos exaltados sobre a reunião conturbada no Conselho de Ética na semana passada, que absolveu Janones, aqui sentado, que foi o estopim para Lira tentar coibir as brigas. Aqui fala também um gráfico sobre essa batalha por likes, que os deputados ampliam seus alcances em perfis em meio à baixaria na casa. O parlamentar, que tem o gráfico mostra o parlamentar, as postagens, as interações, os maiores engajamentos e também as maiores interações com as publicações. O mais engajado entre os deputados é o deputado Nicolas Ferreira, seguido de Gustavo Gayer, ambos do PL. A terceira colocada fica Érica Hilton, do PSOL, seguido de André Janones, do Avante, e depois Zé Trovão, do PL, aí, que são os 6 mais engajados nas redes sociais com as brigas lá na Câmara dos Deputados. Ainda seguindo com os destaques na área da política, venda de novas joias robustece a apuração da Polícia Federal sobre Bolsonaro. O diretor da corporação diz que o item foi identificado em busca nos Estados Unidos de presentes recebidos pelo ex-presidente.
Aqui, alguns dos presentes que teriam sido negociados: um Rolex de diamante, uma escultura em forma de barco e também uma escultura de palmeira. Ainda sobre as investigações que avaliam delação sobre a ABIN paralela. O diretor da Polícia Federal não detalhou nomes nem status que está a negociação sobre a ABIN paralela, mas a previsão é de que o inquérito seja concluído entre julho e agosto. E ainda na área da política, e falando sobre Bolsonaro, corporação conclui que Adélio agiu sozinho ao atacar o ex-presidente, aqui sobre a facada que Bolsonaro recebeu durante a campanha eleitoral. Ainda na política, apresentador lidera em Belo Horizonte e prefeito empata com 5. Uma pesquisa da Quest mostra Maduro Tramonte com 25% das intenções de votos na eleição da capital. E ainda aqui falando sobre a política lá em Minas Gerais e especificamente para a prefeitura de Belo Horizonte. Ainda na política, agora ainda no Sudeste, Tarcísio avalia ex-rota para vice de Nunes em São Paulo e aliados reagem. Opção por ex-rota não é unânime na base. No União Brasil, Milton Leite rifa a candidatura de Kim Kataguiri e sugere lista a prefeito. Ainda pelo Brasil, aqui sobre as greves nas universidades e institutos federais, sobre os 2 meses parados. Greve de professores e técnicos federais trava a conclusão de curso e também as bolsas de pesquisa. Aqui o jornal Globo mostra a quantidade de instituições afetadas pela paralisação aqui no Ceará, tanto os professores quanto os servidores técnicos administrativos estão de greve. Ainda, o IMET vê o orçamento cair em 45% em 3 anos. Com terceirizados dispensados e com recursos em queda, o órgão responsável pela previsão do tempo pode perder a maioria dos meteorologistas e analistas de sistema na sexta-feira. O governo diz que o serviço de alerta é prioridade. Ainda pelo Brasil, agora no Rio Grande do Sul, as medidas do governo Leite recebem críticas de Lula e também da Advocacia Geral da União. O órgão considerou inconstitucional a lei que autoriza a irrigação em áreas preservadas e o presidente reprovou a instalação de casas provisórias. Ainda sobre a região, o Planalto recua da criação da autoridade climática. A proposta foi um compromisso de Lula e uma bandeira da ministra Marina Silva, e as alternativas mais enxutas é a análise e foca também no plano de prevenção. Ainda sobre a região, os desvios de doações envolvem pré-candidatos. O Ministério Público investiga pelo menos 6 nomes de Palmares do Sul, Barro Ribeiro, Eldorado do Sul e Cachoeirinha aí sobre as doações para o povo gaúcho. Na economia, a manchete do dia sobre o MP do PIS/COFINS, a derrota do governo. Pacheco devolve parte do texto, o que causou reação do empresariado. Ainda falando sobre economia, desvincular benefícios temporários do mínimo entra no cardápio da economia. A ideia é discutida entre técnicos do governo. Haddad diz que levará a Lula a medida para conter gastos, sem dar detalhes. Ainda destaca que na economia é que a Câmara aprova a taxa das luzinhas que vai à sanção. As compras no exterior agora de até $50 pagarão 20% de imposto de importação e as que variarem entre $50 e $300 terão uma redução de $20 aí. Ainda na economia, após suspeitas, o governo Lula anula leilão de arroz. O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura é demitido. 2 empresas criadas por um ex-assessor dele intermediaram a venda do produto, embora não trabalhem com o cereal. A União pretende fazer um outro certame com novas regras. Ainda com alimentos e energia, o IPCA sobe em 0,46% acima do esperado. O índice de maio é o primeiro a captar os impactos das enchentes lá no Rio Grande do Sul. E ainda, pelo mundo,
Um Biden culpado na justiça que o filho do presidente é condenado por mentir ao comprar armas, mas Trump deve evitar o uso eleitoral. Ainda em destaque aqui na área da saúde, o amor ancestral. O Dia dos Namorados é cercado de histórias da origem. Ainda pela saúde, implante de transplantes renova exames no cérebro. Sobre a obesidade bariátrica, supera remédios a longo prazo, revela o estudo. Tempo excessivo de videogame pode causar polegar de jogador. E por fim, aqui na área da saúde, especialista explica o significado das diferentes cores do xixi. São esses aqui os destaques que a gente tem internamente no Jornal Globo. Agora, Oceli, o que a gente tem dentro do Estadão? Eu começo as páginas internas do Estadão pela coluna do jornal, e a principal nota conta um pouco dos bastidores dessa demissão do ex-ministro Neri Geller. Bancada do agro cobra saída de presidente da Conab e vê Geller como bode expiatório. A fragilidade deixada no Ministério da Agricultura pela queda do secretário de Política Agrícola Neri Geller animou a bancada do agro no Congresso a tentar derrubar o presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, o Edgar Preto, liderança do PT gaúcho. A análise entre esses parlamentares é de que Geller foi bode expiatório das inconsistências do leilão de arroz e toda a diretoria da Conab deve ser demitida. Abandonado pelo governo, Neri Geller afirmou a aliados que foi contra a realização do certame, agora anulado, e não pode carregar a culpa. Em despachos internos, o secretário ainda recusou que sua exoneração fosse publicada como feita, abre aspas, a pedido. Ao contrário do que disse o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, Geller não entregou o cargo. Procurado, Edgar Preto não comentou. Ele foi candidato ao governo do Rio Grande do Sul em 2022. A informação de que Geller estava na mira do Planalto foi revelada antecipadamente pela coluna do Estadão. Página de editoriais, primeiro editorial de hoje do Estado de São Paulo. Os 12 trabalhos de Haddad. Para convencer Lula sobre a importância do ajuste fiscal, o ministro tentará usar as turbulências econômicas para vencer opositores e adotar medidas para desvincular o orçamento. Segundo editorial, pragmatismo como arma. Visando aos interesses estratégicos do país, o comandante do Exército defende parceria com os chineses, mas mostra que, para isso, não é preciso confrontar o Ocidente, como faz o presidente Lula. Páginas de artigos. O primeiro artigo é do Aldo Rebelo. Aldo Rebelo hoje é secretário de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. Hoje ele é filiado ao MDB, mas ele já foi ministro da Defesa e presidente da Câmara dos Deputados quando teve o mandato de deputado federal. Ele escreve: CPMF é contribuição provisória sobre movimentação financeira. CPMF para o bem do Rio Grande do Sul.
Se a contribuição gerou controvérsias nos 11 anos que vigorou, desta vez terá o condão de tecer uma corrente virtuosa e benfazeja na comunidade nacional. É o que ele propõe. O outro artigo é do Paulo Delgado, do sociólogo, Ordem e Desordem Tributária. Se a carne não é coisa de pobre e por isso não entra na cesta básica, é um ardil inverso dizer que cerveja não é coisa de álcool para fazê-la barata. Área de política. Ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, barra pedido do Ministério Público Federal sobre contas da Odebrecht em Andorra. Conselho Nacional de Justiça vai enviar à Procuradoria-Geral da República o acórdão que vê peculato em Sérgio Moro. Ministério Público de Contas do Tribunal de Contas da União e o Partido Novo pedem devolução de diárias de juízes do Distrito Federal. Cada juiz ganhava ou ganha pouco mais de R$10 mil para circular entre os tribunais dentro de Brasília, dentro do Distrito Federal. Esses R$10 mil deve ser para pagar a gasolina. Polícia Federal afirma ter identificado nova joia negociada por aliados de Bolsonaro nos Estados Unidos. Corporação pode fechar delação com investigados por ABIN paralela. Facada. Adélio agiu só, diz Polícia Federal. O advogado dele é alvo de ação. Grupos ligados a Instituto Lula agem pró-governo. Paulo Pimenta e deputados trocam ofensas na CCJ da Câmara Federal, que debatia, nessa ocasião, era uma audiência pública para tratar da questão do Rio Grande do Sul. Área internacional. Filho do presidente Biden é condenado por omitir vício para comprar arma. Líderes conservador e de extrema direita na França anunciam aliança. Brasil. PCC, primeiro comando da capital, São Paulo, mira África para ampliar rotas para a Europa e o lucro com a venda de cocaína. Brasil será o primeiro país a ter ferramenta do Google contra roubo de celular. Discussão de aborto após 22 semanas de gravidez será definida no plenário do Supremo Tribunal Federal. Portaria orienta ligar câmera em toda ação policial em São Paulo. Método inédito livra paciente com diabetes tipo 2 do uso de insulina. Remédio para Alzheimer recebe apoio da FDA. Esportes. Corinthians sai na frente, mas vacila e cede empático ao Atlético Goianiense. Inter quer voltar ao Beira-Rio em julho e prevê prejuízo de R$40 milhões. Com Endrick no banco, Brasil faz último teste antes da Copa América. Caderno de Economia. Em revés para Haddad, Pacheco rejeita alteração em PIS/COFINS. Haddad diz que o Ministério da Fazenda não tem plano B para compensar a desoneração
da folha de pagamento. Governo anula leilão de arroz por fragilidade financeira de empresas vencedoras. A fragilidade de Haddad, escreve o colunista Fábio Alves. Falta saber quem pagará a conta da transição verde. Quem escreve, quem diz isso é o executivo. Ele é vice-presidente executivo da Vale do Rio Doce. É o Gustavo Pimenta. Executivo fala nessa entrevista ao Estadão dos desafios da Vale e do planeta para eliminar o carbono e criar energia limpa. Continuando aqui nas páginas do Caderno de Economia, inflação vai a 0,46% em maio e mercado vê freio na Selic. Com foco no agronegócio, BNDES injeta bilhões em biocombustíveis. Europa se mexe para encarar veículos elétricos chineses. Maquininhas retomam crédito e revivem expansão via produtos bancários. Juros altos e novo plano diretor desafiam o setor imobiliário de São Paulo. Sensação em evento de moda de Paris, Aipim não decola na vida real. E por último, eu encerro aqui com a capa do Caderno de Cultura, música, documentários. Filmes desconstroem vaidades e mostram o lado sombrio do rock. Amanda. Continuando agora, indo para as páginas internas da Folha de São Paulo, a gente começa com a área de opinião, mostrando a charge do dia, que fala sobre 3 candidatos de centro, que diz que eu sou de centro, não sei o que é extrema-direita, mas com ligações aqui com a extrema-direita, uma crítica ao centrão. Nos editoriais, a Câmara quer esterilizar a delação premiada. O instrumento jurídico pode ser aperfeiçoado, mas o projeto em tramitação provoca prejuízo tanto para investigadores como para os investigados. Ainda o segundo editorial, hora de encerrar a greve. Professores e técnicos das universidades federais já estão parados por tempo demais, é o que diz o segundo editorial da Folha de São Paulo. Na área de política, na coluna Painel, escrita por Fábio Zanini, hoje intitulada Arroz Doce. Ele escreve que o pivô das suspeitas sobre leilão de arroz no governo federal, Robson França, diz que o fato de ter sido assessor parlamentar de Nerigueli, demitido na terça-feira ontem do cargo de secretário de Política Pública, não pode ser usado como indício de irregularidade no processo. Eles trabalharam juntos até 2020, quando Geller era deputado federal. Ele diz: eu saí da assessoria, fui focar na minha vida. Tenho que parar tudo porque trabalhei há 4 anos para um parlamentar, é o que disse ele aqui à coluna Painel. Ainda em destaque na política, Tarcísio nega golpismo de Bolsonaro, mas acena ao Supremo nos bastidores. Apesar de minimizar a responsabilidade de bolsonaristas em público, o governador se aproxima do ministro Alexandre de Moraes. Ainda na política, Hélio Gaspari escreve sobre o desequilíbrio de Eduardo Leite. A conta do governador do Rio Grande do Sul fechou, mas havia outra. E ainda na área de política, Adélio agiu em ataque a Bolsonaro, repete Polícia Federal ao encerrar o caso. Ainda, nova joia em caso de Bolsonaro é um agravante, também diz o diretor da PF. Andrei Rodrigues estima que a investigação deve ser concluída em junho. E gestão Lula acionar a Polícia Federal para avaliar o projeto da Câmara sobre as delações premiadas de presos. O governo e a Polícia Federal também defendem a proibição de software espiões. E o Conselho Nacional de Justiça decide abrir um processo contra ex-desembargador que atacou Moraes.
Ainda na política, a produtora que fez o 1º de maio com Lula após captar 3 milhões de reais, empresário filiado diz que o PT é opção ideológica e não trampolim profissional. Ainda a Petrobras disse em nota que o patrocínio foi realizado por meio do programa Petrobras Cultural, dentro do eixo temático Festivais e Festas Populares, e foi efetivado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. E o Ministério Público de São Paulo pede o fim da ação de censura de panfleto crítico ao prefeito de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo também anula condenação de empresas e ex-executivos do CPTM. E ainda Milton Leite afirma que União Brasil vai apoiar Ricardo Nunes. Ainda em destaque aqui na área de política, a foto do presidente Lula, que participa da 18ª da premiação da 18ª Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas. Ainda falando de política, Barroso diz que há uma implicância com as viagens dos ministros. O presidente do Supremo Tribunal Federal afirma não achar prioritário fazer uma discussão sobre o tema do Código de Ética para o tribunal. Ainda em destaque, Paulo Pimenta chama bolsonaristas de covardes, ele que participou da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara ontem. Ainda no Supremo, Gilmar diz que encontro com Moro roubou galinhas. E ainda, após tumultos, Lira propõe punição a deputados que brigarem. Pelo mundo, o filho de Biden é condenado por mentir sobre abuso de drogas ao comprar armas. E os Estados Unidos não são mais uma democracia exemplar, diz uma pesquisa. Ainda pelo mundo e na guerra Israel-Hamas, a ONU vê possível crime de guerra na morte de civis em ação de Israel. E o Hamas afirma aceitar os termos gerais de plano dos Estados Unidos para o cessar-fogo. Ainda pelo mundo, proposta de aliança leva racha entre conservadores na França. O acordo com o partido de Le Pen é rechaçado e a esquerda anuncia uma frente popular. Pelo mercado, a manchete em derrota de Haddad, o Congresso devolve mudanças no PIS/COFINS, a proposta que levaria ao maior pagamento de tributos por empresas gerou a reação da iniciativa privada. E ainda em destaque, a Fazenda estuda limitar altas de gastos de saúde e educação. Na área de entrevistas, Marcelo Madeiros diz que cortar benefícios sociais para pobre tem que ser o último item da lista, ele que é pesquisador da Universidade de Colômbia. Ainda sobre o mercado, a inflação acelera em maio sobre pressão dos alimentos e no Rio Grande do Sul. E também o governo anula o leilão de arroz após os indícios de irregularidade. Ainda pelo mercado, lançamentos de imóveis em São Paulo podem ser aliados para 2025. E a Câmara aprova a taxa das blusinhas para compras de até $50 em sites. E o Mover, programa para descarbonização do setor automotivo, vai para a sanção presidencial. São esses aqui os destaques que a gente tem na Folha de São Paulo internamente. Agora, Oceli, o que a gente tem dentro do Jornal O Povo? Em revés para Haddad, Pacheco rejeita alteração em PIS/COFINS. Haddad afirmou que a equipe econômica não tem um plano B para compensar a perda de arrecadação. Outra matéria nacional é essa aí que a gente está falando já, que o governo anunciou, né, a anulação de leilão para importação de arroz pela Conab. O novo arremate está sendo analisado e o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura foi desligado do cargo. Outro destaque é que o time do Fortaleza, a direção do time do Fortaleza, celebrou ontem a convocação do profissional Léo Porto para a seleção brasileira. Ele irá acompanhar o técnico Dorival Júnior e toda a comissão técnica verde e amarela como observador na preparação do Brasil para a Copa América nos Estados Unidos. Atualmente,
Léo Porto trabalha no Fortaleza em duas funções que se complementam. O profissional é técnico da equipe do Sub-20, do Leão, e também auxiliar fixo da equipe do profissional, de modo que atua e auxilia diretamente os profissionais em transição entre as bases do tricolor e o time profissional comandado pelo treinador Vojvoda. Matéria internacional, o destaque é a condenação do filho dos Estados Unidos, do filho do presidente dos Estados Unidos. Ele que tem 54 anos, ele mentiu ao comprar uma arma, ele mentiu dizendo que não era usuário de drogas e é usuário de drogas. E na coluna vertical do jornal O Povo, atualmente escrita pelo jornalista Carlos Maza, diz que o deputado federal José Guimarães, do PT, quer Luísa Sela, que é vice, que é do PSB, na vice de Evandro Leitão. O líder do governo Lula, na Câmara dos Deputados, José Guimarães, disse ontem que ficaria muito feliz caso a ex-secretária de Cultura do governo do estado, Luísa Sela, do PSB, fosse indicada como vice na chapa de Evandro Leitão para a Prefeitura de Fortaleza. Quem também dentro do PSB quer esta vaga de pré-candidata a vice-prefeita é a vereadora enfermeira Ana Paula. Ontem ela fez um discurso na Câmara dizendo que justamente deixou uma diretoria do Conselho Federal de Enfermagem para ficar disponibilizada para o partido para pleitear essa vaga de pré-candidata a vice-prefeita na chapa de Evandro Leitão, que é o pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza. A charge de hoje do Cleiton, como hoje é o dia 12, dia dos namorados, é o Centrão, o grupo do Centrão do Congresso Nacional, entregando aqui uma rosa ao governo federal, numa relação de amor e ódio. A reportagem de hoje, da edição de hoje do Jornal Povo, é sobre a poluição em Fortaleza. Do Cocó ao Cais do Porto, os diferentes ares que se respira em Fortaleza. O local mais poluído de Fortaleza é o Porto do Mucuripe, mas está prevista a mudança ali daquela área de tancagem de combustíveis. Essa área está prevista para ser transferida para o Porto do Pecém ainda este ano. Litígio de terras entre Ceará e Piauí. A economia dos 13 municípios afetados corresponde a 3,6% do produto interno bruto do Ceará. Abre aspas, uma frase. Não sei qual é o tipo da vegetação, fecha aspas, diz o vereador Luciano Girão, que está propondo a extinção de área ambiental dentro do Parque do Cocó. É uma área de 11,4 hectares. Luciano Girão é o autor do projeto, ele é orientado, ele é sobrinho, ele é orientado politicamente e ligado muitos anos politicamente ao tio, que é o deputado Lucílvio Girão, que quer ser candidato a prefeito de Maranguape. O jornalista Hélio Gaspari, na sua coluna, escreve: o desequilíbrio de Eduardo Leite, que é o governador do Rio Grande do Sul. O deputado Carmelo Neto, que é o presidente estadual do PL, do Partido Liberal, deu uma entrevista aqui para o jornal O Povo, falando
que o PL está atento após as cassações por fraude na cota de gênero da chapa estadual. E agora, na formação das chapas de vereadores pelos municípios afora, pelo interior do Ceará, eles que agora o partido está atento. Naquela época, onde o Tribunal Regional Eleitoral constatou a fraude na cota de gênero, o presidente do partido era Acilon Gonçalves, hoje prefeito do Eusébio. O senador Cid Gomes acha mais atrativa chapa formada por mulher, mas despista sobre a questão do PSB em Fortaleza. O prefeito Roberto Pessoa, de Maracanaú, comemora a decisão do PT nacional, mas o deputado estadual Julinho lamenta. Imbróglio da usina de dessalinização em Fortaleza gera Lei Nacional dos Cabos. Condel vai definir foco de novos aportes do FNE, Fundo Nacional do Nordeste. África propõe rever a arquitetura financeira internacional. Armando de Oliveira Lima escreve na sua coluna de economia: o BNB prepara mais 750 milhões de reais para a Ambiental Ceará. Em Fortaleza, nova facção com origem no Rio de Janeiro busca expansão em 2 regiões do Ceará. Que regiões são essas? O nome da facção é a TCP. TCP é Terceiro Comando Puro, que vem lá do Rio de Janeiro e já está aqui se infiltrando no Ceará. Este ano, o Terceiro Comando Puro, é o nome da nova facção criminosa, a TCP, passou a atuar no Vale do Jaguaribe e na Serra da Ibiapaba. Morte de jovem em São Benedito, na Serra da Ibiapaba, já teria ligação com essa nova facção criminosa que se instala no estado do Ceará. Recursos do PAC garantem construção de hospital no Porangabuçu, diz o reitor da Universidade Federal do Ceará, UFC, em entrevista coletiva ontem à tarde. Ceará tem o maior número de policiais mortos desde 2018. Este ano já foram 11 policiais assassinados. 8 regiões hidrográficas já registraram redução no volume dos açudes. O editorial, o título é Por Todos os Pretos. E eu termino, Amanda, as páginas internas do jornal O Povo com essas 2 matérias. É o jogo de hoje do Brasil, chama Canarinho, o último teste da seleção. Com retorno de astros, Brasil enfrenta hoje os Estados Unidos no último amistoso antes da Copa América. O jogo será às 8 horas da noite, horário de Brasília. E, por último, votação adiada. Em meio à briga política, a aprovação do novo estatuto do Ceará Esporte Clube será votado no fim do mês de junho, após decisão judicial. É com você.
Seguindo agora para as páginas internas do Correio Brasiliense, a gente começa na área de política, nas principais manchetes dos jornais, assim, falando sobre que Pacheco derruba a MP e Haddad diz que não há plano B. O presidente do Congresso devolveu a medida provisória que limita a compensação de crédito do PIS/COFINS, que foi alvo de duras críticas do setor produtivo. O ministro da Fazenda afirma não haver uma alternativa para compensar a desoneração de 17 setores da economia. E ainda aqui em destaque, no Congresso, o clima de guerra na Câmara. Os bolsonaristas atacam o ministro Paulo Pimenta em audiência na CCJ e Arthur Lira impõe punição cautelar por quebra de decoro. E ainda que foi destaque também nos outros jornais sob suspeita que o governo anula leilão de arroz importado. Ainda em destaque, uma entrevista com Jarbas Soares Júnior, ele que é o novo presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e também da União. Ele disse que a MP tem que fazer uma reflexão sobre os seus atos, que o Ministério Público precisa fazer essa reflexão. Para o procurador, a Lava Jato trouxe resultados positivos contra a corrupção, mas cometeu erros que hoje permitem repensar a forma de atuação do órgão. Nas entrelinhas, Luiz Carlos Azevedo escreve que Pacheco devolve parcialmente MP do PIS/PAESP. E também ele escreve que o governo esperava arrecadar 29,2 bilhões com a medida provisória para compensar as desonerações. Denise Rotenberg fala que o STF é que vai salvar o governo, tal e qual o piso da enfermagem suspenso pelo ministro Luiz Roberto Barroso do STF em nome da responsabilidade fiscal. O ministro Zanin deve frear a desoneração da folha até que se encontre uma receita para cobrir essa despesa. Pelo menos é isso que o Poder Executivo espera que seja feito depois da devolução pelo presidente do Congresso da medida provisória. Mas o desgaste do arroz não terminou. Embora o secretário Nely Geller tenha sido afastado depois das denúncias envolvendo o leilão de arroz, as investigações nos órgãos públicos, principalmente no Tribunal de Contas da União, vai continuar. Afinal, se houve o leilão, tem tudo para ser apurado. E a CPI na área o que o governo vai tentar segurar é a instalação de uma CPI pedida pela líder do PP no Senado, a senadora Tereza Cristina, que desde o começo alertou que não seria necessária a compra de arroz porque a maior parte da safra gaúcha não havia sido afetada pelas enchentes. Mas Lula está irritadíssimo. Quem não se conforma com essa história do leilão de arroz é o presidente Lula. Com alguns amigos, ele reclamou que estava lutando para não faltar arroz e agora foi surpreendido com todo esse desgaste. A tendência é de que outros nomes façam companhia a Nely Geller nas demissões. E ainda em destaque aqui no Correio Brasiliense, pelo Brasil e também aí no Congresso, projeto de lei que iguala aborto ao homicídio deve ir a voto. A decisão regimental adia o pedido de urgência do projeto, que tem tudo para ser aprovado hoje. A expectativa é que passe com pelo menos apoio aí de 300 deputados. Líderes de bancadas decidem como quiserem. E ainda sobre o novo ensino médio, a análise de relatório é interrompida lá no Senado. Ainda em destaque, essa que foi a manchete do Correio Brasiliense de hoje, o CB Debate sobre as bebidas alcoólicas, que a indústria de destilado reivindica isonomia. Setores defendem o modelo tributário, uma correção de distorções e ponha fim nas alíquotas diferentes para bebidas alcoólicas. Eles argumentam que a alta carga de impostos tem relação com o avanço das atividades ilícitas, como a falsificação de produtos. São aqui 3 páginas sobre o encontro que aconteceu, promovido aí pelo Correio Brasiliense. Ainda em destaque pelo mercado, a Maurícia Gala escreve que o governo erra na importação de arroz e na MP dos créditos tributários.
Sobre o funcionalismo público, em entrevista, o presidente da Sindlegalis diz que demandas estão repassadas. Ele que apontou que a interlocução entre o governo e o serviço público foi interditada durante a gestão Bolsonaro, o que gerou fortes prejuízos para servidores dos setores. Pelo mundo, nos Estados Unidos, o tribunal que condenou o filho do presidente Joe Biden, Hunter Biden, é culpado de 3 acusações ligadas ao posse ilegal de arma. Ele pode ser sentenciado a 25 anos de prisão. Joe Biden diz respeitar a decisão da justiça. Especialistas descartam a influência desse acontecimento nas eleições deste ano. No editorial do Correio Brasiliense, na área de opinião, o governo acerta ao anular o leilão do arroz. E ainda, na área de opinião, os oceanos e as mudanças climáticas. Na área de saúde, a gravidade zero e ainda a gravidade zero e a imunidade baixa. A exposição a quase zero no espaço fragiliza o organismo de forma semelhante ao que se passa com o processo de envelhecimento. Pesquisadores investigam uma substância como alternativa para reverter esses danos. São esses aqui os destaques que a gente tem no Correio Brasiliense. Agora eu sei o que a gente tem dentro do Valor Econômico. A jornalista Lu Aiko Ota, que é do Valor Econômico, ela escreve os 55 dias para mudar as despesas obrigatórias. Esses 55 dias é o tempo entre o primeiro turno das eleições municipais deste ano e o início do recesso parlamentar. Ela acha que o governo só vai mexer, se tiver que mexer, nas despesas obrigatórias nas áreas de saúde, educação, etc., dos ministérios, só vai ser nesse período, depois das eleições municipais. Ministério sinaliza liberação de dinheiro para companhias aéreas em 30 dias. Os recursos fazem parte de fundo criado junto ao BNDES para financiar as companhias aéreas em operação no Brasil. Vidro é o primeiro setor a ter logística reversa. Serviços e Rio Grande do Sul pesam e IPCA sobe acima do esperado em maio. Ar-condicionado vai na contramão e acelera preços. O fenômeno La Niña pode impactar a geração de energia hidrelétrica. Previsão é de estiagem mais seca que a média histórica, com prejuízos para nível de reservatórios. Rio Grande do Sul e 13º puxam o déficit primário em maio. Em nova rusga com Eduardo Leite, o presidente Lula critica a proposta de construir casas provisórias no Rio Grande do Sul. Paulo Pimenta volta a pedir punição para fake news. Presidente defende criação de mais universidades pelo Brasil. Risco fiscal é desafio para país atrair R$1 trilhão. Brasil começa a ser visto por estrangeiros como protagonista em investimento verde, diz especialista. Rodrigo Pacheco devolve medida provisória do PIS/COFINS e Haddad diz que não há plano B. Última devolução de medida provisória aconteceu em 2021, na gestão do presidente Bolsonaro, e envolvia uma matéria que dificultava a remoção de conteúdos falsos da internet. Futuro político do pai do Pix tempera jantar. Essa matéria é os bastidores do jantar que o governador de São Paulo deu para o presidente do Banco Central. E nessa jantar foi dado corda para que o Campos Neto se filie a um partido e se
aventure a ser um pré-candidato a presidente da República em 2026. E nessa reunião ainda, ele foi chamado de o pai do PIX. Projeto permite à mesa diretora da Câmara Federal, que isto é, ao presidente Arthur Lira, suspender mandato de deputados. Câmara Federal aprova o projeto Mover e dentro dele o jabuti com a taxação das blusinhas de até $50. Polícia Federal deve concluir inquérito sobre Bolsonaro. Investigação sobre atentado tem pedido de arquivamento. Atentado, aquela facada ainda do ex-presidente Bolsonaro. País pode arrecadar até 40 bilhões de reais com cassinos, diz o relator da matéria que está na pauta de hoje da CCJ do Senado Federal. O jornalista César Felício escreve: Lula, Bolsonaro e a direita na Europa. O PDT oferece nome da deputada Marta Rocha para ser vice de paz na sucessão na cidade do Rio de Janeiro. Igualdade de gênero global levará 134 anos, diz estudo. Países em desenvolvimento terão de pagar 150 bilhões de dólares só de juros. Filho de Biden é condenado por mentir sobre uso de drogas. Editorial do Valor Econômico de hoje. Balança comercial continua com boas perspectivas. A reforma tributária e as plataformas digitais, escreve Gabriel Domingues no seu artigo. IPCA caiu mesmo com menor desemprego. Brasileiro paga R$300 para ver jogo de basquete da NBA em telões. Caderno Empresas. Gol e Avianca se unem contra a ofensiva de credores. Multinacionais ampliam aposta em higiene pessoal e limpeza de casa. Varejo deve atingir receita de 1,5 trilhão de reais neste ano. Acordo da Caoa com filhas do fundador leva sócios ao controle de 100% do grupo. O acerto entre os herdeiros foi feito após acordo entre as partes, segundo fontes que revelaram para o Valor Econômico. Americanas publica dados selecionados para mostrar rumo certo da empresa. Operadoras de satélite disputam acesso do Wi-Fi em aviões. A Léo Madeiras, empresa madeireira, prevê faturar 1,7 bilhão de reais com lojas próprias. Startup de venda de material anunciam fusão. A Argentina acena aos Estados Unidos com poucas regras à inteligência artificial. No Brasil, comissão do Senado vota projeto de lei sobre o assunto. Marketing impulsiona crescimento do Sicredi. No Cannes Lions, a mídia impressa inova e se reinventa. Açaí vira aposta de produtor na Caatinga. Governo alula leilão de arroz e fica sem Geller às vésperas, o Neri Geller, às vésperas de novo plano safra. Estresse no juro de mercado intensifica nível de aperto monetário. Juros futuros recuam e Ibovespa sobe com ajuda do exterior. Lucro do FGTS pode chegar a 18 bilhões de reais em 2023. Banco Central trabalha em PIX por aproximação. Duas instituições têm vazamento de chaves
e dados cadastrais. Após 20 anos, Justiça libera dinheiro de consorciados de Minas Gerais. CVM ajusta regra de fundos sobre transparência em custos. E por último, Amanda, é a manchete do caderno Legislação. O STJ, o Superior Tribunal de Justiça, nega possibilidade de importador pedir ao fisco devolução de valores pagos a maior. E o STF, Supremo Tribunal Federal, retoma julgamento sobre o FGTS.